Começar agora com a Letícia de Oliveira, porque é o seguinte, Letícia, em agosto do ano passado, o Distrito Federal tinha muito mais leitos do que tem atualmente, né? 527 leitos públicos de Covid e hoje 366. Isso faz muita falta, estamos sentindo na pele essa situação, porque afinal de contas temos aí 240 pessoas na fila à espera de um leito, né? 243, muita gente, né, Fred? E aí o que o governo diz? Que todos aqueles leitos de UTI que foram criados no ano passado foram reincorporados à rede pública, mas não mais para tratamento específico de pacientes com Covid, porque tinha havido uma redução lá no fim do ano passado. Mas a UNB diz que alertou o governo sobre esse aumento de novo no número de casos a partir de novembro e que desde lá já deveriam ter sido adotadas medidas já de restrição, enfim, para que a gente não chegasse no ponto em que está hoje. Então a gente fez aí um levantamento, preparou para vocês para mostrar na tela, olha só, sobre o número de leitos. Em 17 de agosto do ano passado, existiam 892 leitos, 566 públicos e 326 privados. Isso de UTI para Covid, quase 900 leitos em agosto do ano passado. Nesse ano, agora em março, dia 15, a gente está vivendo aí o auge, um maior número de casos, maior média de casos diários, de mortes por dia. São 736 leitos, 371 públicos e 365 privados. E aí é o que a gente está vendo aí diariamente. A gente tem imagens aqui para recuperar para vocês já viram e a gente tem visto todo dia isso se repetir. Os hospitais superlotados, não é exclusividade dos hospitais públicos, assim, os privados também estão com a sua capacidade máxima. O último dado, né, da ocupação de UTIs Covid na rede pública estava em cerca de 93% ontem, tarde da noite. Ontem de manhã tinha chegado a 100%, né, de ocupação dos leitos adultos. Na rede privada, ontem à noite, percentual de mais de 98% de ocupação dos leitos de UTI. Agora de manhã, esse dado disponível do número de UTIs aumentou um pouquinho, são 382, já mostrando esse esforço do governo do Distrito Federal em reabilitar leitos de UTI, correndo atrás do tempo da máquina para disponibilizar leitos com capacidade aí de atendimento de pacientes mais graves. Mas a gente tem visto também que muita gente, como não consegue aquele atendimento já determinado pelo médico, precisa de UTI, tem risco de morte, é caso grave, as pessoas estão indo à justiça. E o número de pedidos de internação por meio judicial aumentou muito esse ano. A gente vai ver agora o que diz a Defensoria Pública. O Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria Pública observou um aumento exponencial nesse mês de março em busca de leitos de UTI para pacientes com Covid. Do dia 1º ao dia 10 de março, nós ajuizamos 73 ações, o que significa o quádruplo de todo o mês de fevereiro. Fora as ações ajuizadas pelo nosso núcleo de plantão, por volta de mais 60 ações em busca de leitos UTI. Todas essas ações têm as liminares deferidas pelos juízes, mas nós estamos tendo problemas com a efetivação dessas medidas liminares. Ontem, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, falou sobre essa questão na coletiva de imprensa, que agora está se tornando uma ferramenta mais frequente, inclusive para evitar notícias falsas que circulam com uma velocidade muito grande. E ele abordou essa questão das ordens judiciais. O que ele explicou? Que a dificuldade é que, às vezes, um paciente que não está num nível tão crítico quanto aquele que já está lá dentro de uma UTI, acaba, por ordem judicial, tendo que tirar alguém que já está mais grave que aquele paciente que conseguiu a ordem judicial para atender, para cumprir a ordem da justiça. Então, houve já um acordo no fim da semana, foi referendado ontem mesmo, em que o próprio Tribunal de Justiça expediu uma orientação para os juízes. E aí, qual é a orientação? Para que eles avaliem essa central de regulação que mostra ali quantos pacientes estão em prioridade à espera de UTI, qual é a situação, enfim, para que eles possam decidir
de uma forma mais adequada, vamos dizer assim, se é que dá para usar esse termo. Então, o que o GDF prometeu é que os juízes vão ter acesso integral, em tempo real, a essa fila de regulação para poder ter essas decisões. O que houve também, foi abordado na coletiva, é essa redução que o próprio governador anunciou no domingo da taxa de transmissão, que tinha chegado a um certo ponto a 1,38 e estava em 1,01, que ele falou que foi uma redução significativa. O que é isso? Quando essa taxa está acima de 1, mostra que o número de casos vem aumentando, tem tendência de alta. 1,01 ainda é acima de 1, tem tendência de alta. Abaixo de 1 é quando há uma tendência de queda no número de casos. A gente ainda não chegou nessa fase e a UNB disse que alertou o governo no fim do ano passado quando houve o crescimento. A gente vai ver agora o que dizem os especialistas. No mês de junho do ano passado, nós tivemos o maior valor de reprodução da pandemia aqui no Distrito Federal, quando a pandemia alcançou um valor de 1,3, ou seja, cada pessoa infectada infectava mais 1,3 pessoas, ou seja, cada 10 pessoas, 13 eram infectadas posteriormente. Isso mostrava que a pandemia estava reproduzindo rapidamente. Após isso, os valores caíram para valores abaixo de 1, o que mostra uma retração da pandemia. Final de novembro, início de dezembro, a gente observou novamente valores de reprodução acima de 1, mostrando que a pandemia estava novamente voltando a crescer. O chefe da Casa Civil, secretário Gustavo Rocha, falou sobre esse tema também. Vamos ver o que ele disse. Hoje nós estamos sentindo os efeitos de 14 dias para trás, né? A taxa vem caindo, hoje, como eu disse, é 1,01, mas os efeitos dessa queda só serão sentidos daqui a 15 dias. O governo foi questionado nessa entrevista coletiva se com a redução já haveria liberação dessas restrições que foram impostas pelo governador, justamente numa tentativa de diminuir o número de casos. Ele disse que ainda não tem decisão disso e explicou ainda, o secretário Gustavo Rocha, que é preciso que essa taxa de transmissão continue caindo sistematicamente para que aí sim o governador avalie a possibilidade de liberação das atividades que foram aí restritas, né, desde o dia 28 de fevereiro. É preciso que haja uma redução maior para que ele possa avaliar uma liberação. Por enquanto, continua como está e o governo abrindo novos leitos para dar vazão a tantos pacientes que chegam e no momento 243 com Covid, precisando de UTI, estão na fila, Fred. Pois é, Letícia, queda na taxa de transmissão é uma variável, né? O governo deve avaliar outras, segundo os especialistas também, como a ocupação dos leitos e até mesmo essa fila imensa de espera, né? Obrigado, Letícia.